Paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde de salvação. Eu queria deixar uma palavra de Deus aqui para nossa meditação no dia de hoje, né? Que Deus me tocou, né? Que eu tenho ouvido diversos louvores, tenho ouvido diversas coisas a respeito de oração, né? E pela misericórdia, né? Eu sou intercessora, né? O pastor me convidou a ser intercessora ali da igreja, uma responsabilidade muito grande que nós temos que andar, né? Segundo a palavra de Deus, porque para nós estarmos orando, intercedendo por vida, nós temos que nos santificar a nossa vida e temos que nos capacitar também, né? Nos revestir com as armaduras do Espírito Santo, né? Porque um soldado nunca entra na guerra se ele não estiver ataviado, né? De acordo com a guerra, de acordo com o ambiente que ele vai enfrentar, vai adentrar, né? E aqui eu quero deixar para nossos irmãos, Segunda Crônicas, né? Segunda Crônicas 7, 14, não é 14, a partir do o versículo 7, né, de Segunda Crônicas, a partir do versículo 11, né, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós, presta atenção nisso, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e de servirdes a outros deuses, e os adorares, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei a esta casa, que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe da minha presença, e o tornarei em provérbio, motejo entre todos os povos desta casa. Agora, então, exaltado todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: porque procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Respondesse-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e apegaram-se a outros deuses, e adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Aí tem uma meditação aqui na palavra que diz assim, que nós temos que estar atento quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, né? Sempre eu falo, né, que a minha aliança com o Senhor é até o último fôlego de vida. Que eu sou como aquela filha rebelde, né?
desobediente, que não tem aquele filho que, quando o pai tem muitos filhos, né? Sempre não tem um que, quando fica pedindo as coisas ao pai, aí segura na barra da calça do pai, e o pai vai andando e o filho vai se arrastando ali, pedindo, né? Ali clamando. Eu costumo dizer que eu sou esse filho, assim, que eu sou essa filha, né? Porque, assim, eu amo ao Senhor, né? Mas eu reconheço que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu sou pó e que eu sou cinza. E se eu não vigiar, né, que e somos, muitas vezes nós ficamos como folha seca, que o vento sopra onde ele quer, né? Então nós temos que estar na torre da vigilância. Nós temos que estar atentos à oração que fazemos e à obediência, né? Servir ao Senhor em obediência e temor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito, é ter reverência à palavra do Senhor, porque Ele é santo. Amém? Aí eu tenho uma meditação aqui, que eu quero compartilhar com os amados irmãos, que diz assim, a minha vista tá, esse óculos, amanhã eu vou fazer um exame de vista, né, que esse óculos, a letra é muito pequena aqui, às vezes eu me atrapalho, mas vai dar tudo certo. A família é a base mais importante da sociedade. Infelizmente, eu costumo dizer que a família é a célula máter da igreja, né? Infelizmente, as famílias estão cada vez mais divididas, destruídas por conflitos, desentendimento e pela falta de amor e tolerância entre seus membros. O divórcio tem sido uma opção constantemente escolhida por casais que passam por dificuldades. As exigências da vida moderna fazem com que pais e mães se ausentem de suas casas por longos períodos, deixando seus filhos aos cuidados de babás ou em creche, em escolas, e se nada disso for possível na rua, sem supervisão de um adulto. Por outro lado, quando todos estão juntos em casa, há poucos diálogos, a televisão, a internet, o cansaço e etc., impede que as famílias mantenham um nível de comunicação que aprofunde a sua intimidade. Esses são apenas alguns fatores que prejudicam a estabilidade familiar, contrariando a vontade de Deus, que os colocamos nossas famílias como a maior prioridade da nossa vida. O versículo 14 de 2 Crônica 7 nos oferece uma orientação sobre o que pode ser feito quando percebemos que nossa estrutura familiar corre perigo. O Senhor promete, e Ele nunca deixa de cumprir suas promessas, que quando nos arrependemos e abandonamos nossa maneira errada de agir e oramos a Deus, Ele nos ouvirá, perdoará nossos pecados e, observem, fará nossa família progredir novamente. O Senhor promete abençoar nossa casa, sempre que confiarmos em seu amor por nós e em seu interesse de que nossa família tenha comunhão e seja bem-sucedida bem-sucedida. Ponto. Para isso, temos de fazer a nossa parte, que é priorizar a nossa família. Aleluia. Né, eu sempre aqui, no momento aqui, eu estou com o meu filho, né? Então, às vezes, ele gosta de comer ali na frente do computador. Ele é autista, tem TDAH, né? E ele gosta de comer na frente do computador, quando era... Às vezes gostava de comer no quarto, né? Ali separado, vendo televisão, né? Então, no quarto dele, eu até coloquei uma mesinha, né? Até permitia, quando ele era comer no quarto dele, mas tinha uma mesinha, tinha cadeira, comer na mesa, não com o prato na mão. E agora que ele está adulto, né? Eu sempre coloco o café na mesa, né? O café ele sempre toma aqui, e às vezes não, né?
e faço questão de fazer as refeições na mesa, né? E aqui na minha mesa, aqui a gente também não tem televisão, mas o celular está sempre no alcance, né? E outro dia eu vi, né, uma ilustração que o celular, né, está destruindo as nossas vidas, né? Aos pouquinhos. Ele é uma ferramenta, né, como eu estou usando agora, para edificação da palavra do Senhor, para a palavra ser propagada, alcançar, né, povos longínquos, mas ao mesmo tempo tem destruído, porque tem ficado preso, né, em postagens em Facebook, Instagram, TikTok, né, e tem outros aplicativos mais, né, e tudo. Tem o YouTube, né, que é a ferramenta que eu estou usando também, mas assim, muitas vezes a gente perde muito tempo nessa ferramenta. E muitas vezes eu estou até estudando, né? Fiz um curso aqui online, né? Terminei um curso online, mas só que assim, por eu ter dificuldade visual, e o celular, né? É muito ruim para mim fazer. Então, eu imprimi, né, a matéria e acompanhava pelo celular, porque tinha que fazer as provas online, né? Mas assim, é muito ruim. E eu sou do tradicional, né? De sentar no banco da escola ali, estudar, né? E tudo, como eu estou fazendo, né? O curso de cuidador de idoso, que é uma sala de aula com o professor, né? E tudo mais, está sendo maravilhoso ali pelo Senac, né? Mas nós temos, e eu mesmo, né? Já até falei com meu filho, né? Vou dar uma maneirada de usar Facebook, né? O que eu gosto de olhar no Facebook, porque às vezes eu postei fotos, momentos, né? Mas sempre focado na palavra de Deus, né? Publiquei outras coisas também, mas o meu foco sempre foi a palavra de Deus, porque eu comecei, né? Todo dia de manhã eu abri o Facebook e lia aquela palavra da minha meditação do dia, né? Eu escrevia ali no Facebook, deixava a mensagem ali. Aí depois, né, ao longo do tempo, o meu irmão me falou, por que você não abre um canal? Eu falei, não sei, né? Fui aprender, né? Abri um canal para fazer e tal, e comecei a gravar, né? Comecei a usar essa ferramenta. Mas muitas vezes, por falta de falta de sabedoria mesmo, né? A gente se distrai, porque às vezes é a televisão, antigamente eram as novelas que nos prendiam, né? Os programas no domingo, que a família se reunia, ainda tinha até programas familiar, programas de humor, coisas que não afetavam tanto, né? Mas que também viciava, né? Se você ficar 24 horas ali, tudo que é demais, a palavra de Deus diz que é veneno, né? Então, nós temos que procurar ter moderação, né? Embora ela se tornou útil até para a gente estudar, né? Buscar uma informação, um estudo, mas a gente tem que ter moderação, né? Para ver outras coisas, porque o que contamina não é o que entra pela nossa visão, né? Diz que o que entra, né, pela nossa boca é eliminado, mas o que entra pelos nossos olhos, né, que fica na nossa mente, através dos nossos ouvidos, não é? Que você acha que é verdade aquilo, é complicado. É por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que vigiar, né? E tem que ter vigilância, porque mesmo você fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo seu devocional de manhã, lendo a palavra, né, se dedicando, buscando o Senhor, mas a gente acaba, porque é um meio de comunicar. Antigamente tinha um telefone tradicional, né, comum, né, que a gente usava para conversar, mas agora o celular é muito mais prático, você passar uma mensagem de WhatsApp, faz uma ligação ao vivo, né? Você vê a pessoa a longa distância, facilitou muito, mas também nos fez pecar, né? Nós nos perdemos também nesse meio. Então, a gente que tem que despertar enquanto é tempo, né? Porque Jesus está às portas e nós precisamos usar essa ferramenta sim, né? Porque tudo agora é pela internet, né? Sua conta bancária,
né? Você vai no banco simplesmente para resolver algumas questões, transferência, fazer um depósito, né? Agora você transfere de uma conta para outra com maior facilidade, mas nós temos que vigiar, porque Jesus está às portas. E nós temos que colocar no nosso coração o desejo de estar orando pelas nações, né? Porque o Salmo 42, né? Ele diz que as nações, né? E a oração que eu estou fazendo, até marcado aqui, é o Salmo 42. Vamos lá no Salmo. Não, o Salmo 24. Salmo 24, tem um provérbio aqui. Para não ficar nas minhas palavras, né? Que eu posso até errar. Aqui, o Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu que subirá ao monte do Senhor. Quem há de permanecer no seu santo lugar, né? O que é limpo de coração, né? Tal é a geração dos que busca a face do Deus de Jacó, né? Tem outro salmo aqui também que fala das nações, que eu não me lembro agora, né? Mas que as nações pertencem ao Senhor, né? Toda a terra foi criada pelo Senhor, Estados Unidos, Ásia, Israel, né? Tudo pertence ao Senhor. E está havendo uma guerra, né? Uma guerra entre os países, né? Já teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, está na iminência de ter a Terceira Guerra Mundial, e nós precisamos orar pela paz, né? No Oriente Médio, nós precisamos não somente cobrir a nossa casa, a nossa família de oração, mas também as nações. Porque se está escrito que virá, né? Então nós temos que estar preparados. Também nós não sabemos se até lá Deus, né, não nos recolheu, né? Mas enquanto nós temos fôlego, todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor, né? Ore ao Senhor, né? E se arrependa, né? Porque nós temos que nos corrigir, né? Porque o Senhor, ali em Êxodo 20, ele determinou a lei, que não teríamos que servir a outros deuses, né? Porque foi ele, né, que aqui no Novo Testamento fala, né? Ele morreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui, para que nós tivéssemos vida em abundância, né? E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Tá? O que nós estamos fazendo? O véu já foi rasgado. Antigamente a gente tinha que ir ao sacerdote. Agora nós temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos mais ir ao sacerdote, né? Em Coríntios ali fala, examine o homem a si próprio. E nós precisamos nos examinar todos os dias, porque o pecado bate à nossa porta todos os dias. E nós precisamos ser resilientes, ser fortes, o bastante para resistir, para combater, né? Seja na pouca força, né? A gente tem que lutar pelo nosso bem-estar, pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pelo aquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou cada um para uma missão, né? Qual é a tua missão nos dias de hoje? A palavra do Senhor tem que ser pregada. Isaías fala que ouça, que não ouça, mas tem que ser pregada. Este foi o meio que eu encontrei de pregar a palavra do Senhor. Eu não sei nada, eu estou aprendendo, eu sou aprendiz. Mas aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado com os amados irmãos. Amém? Que possamos, né, já passa das 16 horas, né? Daqui a pouco
Eu vou estudar aqui um pouquinho, né? E daqui a pouco vou me preparar para estarmos adorar o Senhor, né? Prestar um culto racional ao nosso Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Medite na palavra do Senhor, examine-se a si próprio, porque Jesus está voltando. A tua casa, a tua família é o bem mais precioso que Ele te deu. Então, ore sem cessar. Ore fora de tempo, em tempo, fora de tempo, fora de hora, mas ore ao Senhor. Busque em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Eu creio, em nome de Jesus. Uma boa tarde de salvação. Amém?